Você é mestre de RPG e sente que as suas campanhas podiam ser mais envolventes? Você já se pegou parando e pensando, pô, minhas campanhas estão ficando cansativas, previsíveis? Hoje eu vou te mostrar como transformar suas campanhas com abordagem inovadora muito interessante e que mudou minha forma de mestrar e preparar campanhas de RPG. Eu li recentemente um livro que a gente só tem em inglês, infelizmente, mas que se traduz em algo como o Guia do Mestre para um RPG mais proativo. A proposta do livro é que, em vez de seguir uma ideia mais reativa, onde o mestre cria alguma coisa e os jogadores vão e reagem, é você inverter isso e ter um jogo proativo, onde os jogadores propõem o jogo e aí definindo os objetivos para onde eles querem ir, o que eles querem fazer, e daí a campanha se desenvolve ao redor disso. Quem acompanha o canal há algum tempo já sabe que de inovador tem nisso, sendo que a gente já faz isso, já indica, já dou dicas aqui para permitir aí a agência dos jogadores e permitir que eles escolham e indiquem as direções que eles querem. Se a gente parar para pensar desse lado, realmente não tem nada muito diferente, uma vez que a gente já pensava nisso. A diferença aqui é que tem uma estrutura que facilita para quem não tem essa habilidade ou para quem tem dificuldade em fazer isso, em conseguir transformar o seu jogo de uma forma mais proativa. Mas vamos pensar primeiro nas diferenças entre o reativo e o proativo. O jogo reativo, embora ele funcione na maioria das vezes, ele acaba limitando o poder de agir dos jogadores, ou a agência, e acaba também aumentando o trabalho que o mestre tem, porque muitas vezes ele precisa preparar um número enorme de coisas para o jogador escolher, ignorar metade delas e ir para outro lugar. Já no jogo proativo, os jogadores definem os próprios objetivos e metas, falando: mestre, a gente vai fazer isso. E aí você prepara baseado naquilo. Você prepara o que eles estão pretendendo já fazer, evitando assim uma carga maior e automaticamente já fazendo algo que eles têm vontade. E aí muita gente pode estar se perguntando, tem vantagem em um jogo proativo desse jeito? Vamos pensar nos principais benefícios de um jogo que é voltado para as metas e onde o jogador propõe também. Primeiro é o fato da gente poder redistribuir esse trabalho criativo. O mestre ele não vai precisar aqui se preocupar em controlar a narrativa como um todo, já que os jogadores ajudam a definir para onde o jogo está indo. Outra coisa importante é que, como são os jogadores que escolhem os objetivos e aquilo ali está atrelado com o personagem dele, aquilo importa mais. Então ele tem mais interesse. Em vez de você chegar e falar sobre a história do seu mundo, sobre quantos deuses existem, sobre como a paisagem é bonita, e muitas vezes isso entra no ouvido do jogador e sai no outro, ele fala: eu queria procurar o assassino da minha família. E aí você pode pegar esse assassino, linkar com algo da história, do mundo ali, e aquilo vai importar muito mais pro personagem, muito mais pro jogador. Ele vai ter interesse em saber mais daquilo porque importa para ele. Outra coisa que isso ajuda também com esses objetivos no uso aí de facções. Inclusive eu já fiz um guia escrito aqui de como usar facções no seu RPG, é gratuito. Vou deixar o link na descrição, você tá vendo aí na tela. É um folheto, você pode imprimir, que é de graça. E as facções são uma coisa interessantíssima para você fazer o seu mundo se tornar mais vivo. Os jogadores terem a sensação de que as coisas acontecem independente deles e que se eles não agirem vai ter consequência para movimentar o seu mundo. É muito interessante. Ter objetivos ajuda você a alinhar os objetivos dos jogadores com de facções ou colocar facções opostas àqueles objetivos. Facilita muito no processo de preparação. O livro também traz um checklist para você preparar um encontro baseado nesses objetivos que existem ali. Então é muito interessante e fácil de você criar uma sessão a partir do que os jogadores fazem. Eu estou testando essa abordagem lá na nossa mesa de Valância e além, a mesa de Old Dragon, que a gente joga aqui toda quinta-feira. São sessões curtas, você pode ir assistir para ver mais ou menos. A partir do episódio 36, 37, a gente está usando com mais afinco esses objetivos. Recomendo você assistir caso você queira. E aí tem resumo de todos os episódios escritos para caso você queira se inteirar melhor sem precisar assistir tudo, né? Tá na descrição aqui, como sempre. E se não tiver, você me cobra, tá? Que eu coloco aí. Aí muita gente deve estar perguntando nesse momento, mas Iberê, né? Mais Theory, como que eu aplico isso, né, na minha campanha? A ideia é ótima, mas como é que eu aplico isso de fato? O interessante é você, na hora da criação do personagem, já pedir objetivos ali, sempre um de curto prazo, médio e longo prazo. Ou seja, algo que o jogador pretende conseguir nas próximas sessões, daqui a meio tempo, e de longo prazo, lá no final do personagem, desenvolvimento final dele. Ah, mas a minha campanha já tá rodando, eu posso aplicar isso? Pode, você vai pedir a mesma coisa para eles. Qual que é o objetivo de curto, médio e longo prazo? Só que assim, o livro também apresenta pra gente o que é um bom objetivo. O objetivo não pode ser simplesmente comprar uma espada. Isso não faz um bom objetivo, porque o objetivo aqui, ele tem que ser concreto, mas ele tem que gerar história, ser significativo, e a falha tem que gerar consequência também. Não significa que é um objetivo que vai dar certo. É algo, uma meta, é algo que o jogador pretende. Daí, a partir disso, você enquanto mestre pode olhar para esses objetivos a cada sessão, ver quais facções, poderes se opõem e usar esses objetivos para criar conflitos. Então, basicamente, você cria a sessão e prepara a sessão criando obstáculos para que os jogadores não consigam atingir os objetivos deles, ou pelo menos atinjam com mais dificuldade. E eu sinto que
mudar e colocar isso de objetivos na mesa, propor isso para os jogadores, funciona muito porque traz para a mesa toda uma ideia de colaboração para que aquilo funcione. Tá todo mundo colaborando para a diversão da mesa, para que dê certo, a imersão aumenta para todo mundo, aquilo importa para a galera, tem funcionado super bem, porque transforma a experiência da mesa numa experiência mais compartilhada, mais distribuída entre todo mundo. A gente sente de fato que a gente está construindo. Quando o jogador coloca um objetivo de uma cidade e eles visitam essa cidade, por exemplo, ele sente que, pô, eu contribuí de alguma forma para que isso acontecesse. É lógico que na prática tem muitas nuances, tá? E eu queria saber se vocês têm interesse de eu trazer vídeos explicando como é que funciona na prática, já que a gente não tem o livro em português. Alô, editoras, se quiserem trazer, comentem aí, divulguem esse vídeo para saber, né? Até vai que uma editora não conhecer esse livro, tem interesse em trazer e só não sabe que tem público, né? Se tiver público que está disposto a comprar, talvez eles tragam. Mas eu posso fazer vídeos aqui explicando, ensinando como é que funciona, enquanto a gente não tem um livro desse em português. E percebendo, né, que a gente tem muito poucos livros em português sobre a temática para mestres voltados assim, eu também estou escrevendo meu próprio livro. Ainda está em fase inicial, mas eu queria dar essa notícia para vocês, que é voltado realmente para poder dar dicas, assim como essas que a gente vê desses livros aí que tem pro lado de fora. E fica a dica aí, né? Em breve trago mais notícias, né? Mas eu acho que, fechando tudo aqui, se você tá cansado do estilo mais reativo do seu jogo, quer trazer mais jogadores para propor mais, para participar mais, considere dar uma lida aí no livro do Mestre Proativo. Confere o apoio-se aqui do canal para receber conteúdos exclusivos e entrar no nosso grupo de apoiadores. E falou!